Bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, que devido ao sucesso que foi o último episódio com o Joey, que é o nutricionista do coração, a gente trouxe hoje o Dr. Ricardo Minuzzi para agregar, então, esse bate-papo, mais uma vez, sobre hipertrofia e emagrecimento. Só que agora a gente vai acrescentar medicações, né, para a gente vai conversar mais sobre isso. Então, meninos, sejam muito bem-vindos, Dr. Ricardo, um prazer de estar aqui conosco. Joey, da mesma forma. Obrigado. Olha, é meu primeiro episódio com 2. Vamos ver como é que vai ser. A terceira vez eu acho que eu peço música ou alguma coisa. Eu não sei o que é que a gente vai trazer. Acho que eu vou deixar o Joey para apresentar comigo. Eu vou te entrevistar, então. Vai tomar conta. Olha só, na última vez que eu falei com o Joey, ele me disse que o café só podia ser antes das Até 16 às horas. 16. Então agora eu quero desmentir ele na frente de todo mundo que já são 16 e 10 e ele tá tomando um café. Então essa noite todo mundo vai dormir mais tarde. Vou atrasar o sono. Tá confuso, invertido. Pessoal, doutor Ricardo, se apresente para todo mundo, que o Joey a gente já conhece, né? Meu parceiro agora de programa. Claro, ótimo. Quem é o doutor Ricardo Minuzzi? Bom, eu sou então o Dr. Ricardo, médico, endocrinologista. Atuo hoje aqui nos atendimentos em Porto Alegre, na Clínica Minuzzi, onde a gente tem a família já de médicos. Então, meu pai é endocrinologista, minha mãe dermatologista, meu irmão cirurgião plástico. Então, a gente já vem com a medicina na nossa genética de muitos anos. E eu atuo primordialmente na saúde da mulher, emagrecimento, anabolismo saudável. Então, a gente tenta achar estratégias de deixar a pessoa com uma composição corporal mais saudável, esteticamente mais atrativa para ela, né? Sim. E que isso não reflita em consequências negativas na saúde. Muito pelo contrário, a gente consiga potencializar a saúde em conjunto desses resultados, né? Que hoje a gente tem muito isso em vigência, né? Resultados estéticos, às vezes, vai de confronto à saúde. Isso acontece muito, Sim, inclusive com com prescrições, né, de colegas da saúde. E a ideia, e assim como o Joey trabalha, e a nossa ideia de trabalho, que a gente tem muitos pacientes em comum, é realmente associar os resultados, seja de composição corporal, resultados de performance, estética e saúde. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que tentar achar as estratégias adequadas para cada um, né? E a nutrição entra como um complemento. Complemento, exatamente. Até para ter resultado sustentável, né? A nutrição ela é muito importante. Bom, doutor Ricardo, eu vou começar contigo para a gente falar da questão dos medicamentos. Perfeito. Tá? Acho que é o que o pessoal mais está... Mas tem dúvida, saber, com né? certeza. Sobre o uso, então, deles para auxiliar no emagrecimento e na hipertrofia. Né? Quais são os medicamentos mais comuns hoje para os objetivos e quando que tu indica eles? Tá, perfeito. Assim, a gente tem hoje uma curva cronológica de tempo que aconteceu nos últimos anos sobre as mudanças dos tratamentos para emagrecimento. Até ali, 10, 15 anos atrás, a gente era muito escasso de alternativas. A gente teve... Há muitos anos atrás, a gente tentou usar hormônio de tireoide para emagrecer, depois sibutramina, derivados anfetamínicos, anfepramona, várias medicações que não tinham perfil de segurança de uso a longo prazo. As pessoas até emagreciam, mas tinham consequências drásticas da sua saúde. Às vezes aumentava o risco de arritmia, ansiedade, insônia e não se sustentava como tratamentos seguros. Há 15 anos para cá, mais ou menos, surgiu uma leva de estudos voltados aos análogos de GLP-1. E isso meio que abriu uma gama, um leque de alternativas para tratamento que tem sido hoje a nossa principal vertente de estudos, que são a família do Ozempic, do Saxenda, do Victoza, que são as famosas canetinhas, né? Que hoje a gente acaba falando. Até já existe as alternativas em comprimido, além das canetas. Mas o que eu quero citar assim, é que tudo mudou há cerca de 15 anos para cá. E a cada ano que vem passando, o nosso leque de alternativas medicamentosas está crescendo quase em um ritmo assim. A cada ano duplica as alternativas. Cepatida também, né? Monjaro. Agora está surgindo mais uns tantos. Aí a tirzepatida Monjaro já foi liberado pela Anvisa, vai ser iniciada a comercialização no Brasil nos próximos meses. Mas já tem estudos com pelo menos mais umas 16 moléculas que estão para ser lançadas nos próximos 5 a 10 anos. Nossa. Isso potencializando um princípio de atuação parecido com o análogo de GLP-1, que seria o primeiro de todos, o Victoza e tal. E agora eles estão incorporando ou outras alternativas junto a ele ou fazendo algumas atuações similares a ele, mas com o mesmo raciocínio. Então, eu cito que o advento dele para tratamentos para emagrecer, dessa classe,
foi um grande divisor de águas assim, para o início de tratamentos. Então, eu diria que assim, hoje, no Brasil, certamente o tratamento mais utilizado para emagrecer é o Ozempic. Ele é o que todo mundo fala, todo mundo conhece, mas em bula, isso é curioso, ele lá que não consta como um tratamento para emagrecer, ele é um tratamento para diabetes. Sim. Então, na bula, ele é realmente para tratar pacientes diabéticos, principalmente pacientes com diabetes e excesso de peso. Mas agora, que lançou faz o quê? 2, 3 meses, o Wegovy, que é o mesmo princípio ativo do Ozempic, na bula já consta para tratamento de emagrecer. Então, o mesmo raciocínio que aconteceu há uns 5 anos atrás com Victoza e Saxenda. Primeiro lançou o primeiro remédio que era para tratar pacientes diabéticos. Uma vez que tiveram diversos estudos, além do benefício para controle glicêmico, também emagrecer, se lançou o Saxenda. Eu ia te perguntar isso, doutor, se como consequência do uso, percebeu-se então que havia também um emagrecimento, porque na bula consta que é diabético. Eles foram criados para diabetes. Isso é um ponto importante, sim, que não é o caso, mas diabetes é uma das condições patológicas com menos sucesso de tratamento que a gente tem hoje no mundo. Apesar de muitos remédios, a taxa de sucesso, né, a longo prazo é muito baixa. Os pacientes não aderem, os tratamentos não conseguem ter um resultado sustentado a tanto prazo. Então, se investiu muito tempo em alternativas para diabetes. Só que quando a gente tentou essa linha dos análogos de GLP-1, se viu que, na verdade, o grande benefício, até para melhorar o diabetes, era pelo emagrecimento. Tinha benefícios também a nível hormonal, de melhorar ou otimizar a secreção de insulina, mas o grande benefício era às custas de um efeito em saciedade, ou seja, deixar a pessoa mais saciada, com, digamos assim, se sentir mais satisfeita ao comer, se sentir mais plena após cada refeição, fazendo com que elas tenham mais facilidade em não exagerar. E isso gera uma facilidade no emagrecimento. Então, todas essas medicações dessa linhagem surgiram sim com um princípio para tratar diabetes, e no decorrer do tempo se viu que, tem algo a mais aí potencialmente mais interessante. Então, se a gente conseguir tratar o emagrecimento, no caso a obesidade, a gente vai reduzir a incidência de diabetes, a gente vai melhorar o diabetes, e aí se mudou, acabou invertendo um pouco o caminho. Claro que se usa ainda para diabetes, mas o foco primordial hoje em dia é emagrecimento em pacientes obesos. Olha só que interessante. Melhora de síndrome metabólica também, bem importante. É o que vem junto aí, né, no pacote do paciente que está acima do peso. Né? Joy, e como é que tu vê a importância de combinar as duas coisas? Quando é que explica uma situação, nos mostra uma situação onde o paciente te procura e aí tu acha que é importante, então, entrar com a medicação para potencializar o emagrecimento? Então, vejo que com certeza é um medicamento revolucionário por tudo que o Minuzzi falou, né? Mas num contexto mais amplo, assim, olhando a nutrição, para tu ter um resultado sustentável, tem que estar em conjunto com um controle calórico, né? E uma mudança de comportamento, com certeza. Porque, inclusive, isso é um estudo recentemente que 59% dos casos dos pacientes que fizeram uso de medicamento retornaram, tiveram um reganho de peso. Eu anotei isso aqui. Se existe tal do efeito rebote mesmo. Não é exatamente o rebote, mas é que eu acho que o que o Joey está falando é perfeito. Na verdade, é a não mudança de hábitos de vida. De comportamento. Botar todas as tuas expectativas e esperanças no medicamento. Então, o que o Joey está falando é perfeito. A dieta e o acompanhamento nutricional é a base da estruturação terapêutica, é a base do tratamento, junto com a atividade física regular. Exatamente. E o remédio ele tem que entrar como um extra, que vai facilitar a mudança de hábitos alimentares durante esse processo. Pela perda de apetite, inclusive, né, que o paciente tem. Então, mas eu concordo plenamente assim, com o que o Joey falou. Se a gente não tiver a base nutricional adequada, a tendência é que vai existir a perda, mas ela não vai ser sustentada. E aí a gente vai ter um efeito muito insignificante. A pessoa até pode perder peso, às vezes pode perder músculo, então não foi nenhum emagrecimento saudável. E aí reganhou logo em seguida porque os hábitos não teve controle de macronutriente, carboidrato, proteína, né, lipídio. Então, uma pessoa perde tudo. Ela não perde só gordura. Ela perde massa muscular, ela perde água, então... Tem aquela falsa impressão de que emagreceu. Na balança tu olha, perdeu 10 quilos, mas a composição tu olha, quando vê, não foi tão saudável, né? Então não necessariamente gerou uma melhora de saúde. Um emagrecimento nesse contexto sem um acompanhamento nutricional. Né? A gente já falou disso, mas eu acho que não custa lembrar, até porque é importante, Joey, das melhores estratégias alimentares para quem busca o emagrecimento. Aí, para quem busca a hipertrofia. Então, são duas situações, acredito eu, diferentes. Sim. E quais são as estratégias que tu acha importantes? Bom, no emagrecimento, principalmente
controle calórico, né? Então, uma dieta hipocalórica, com controle de caloria. Hiperproteica, com mais proteína para gerar mais saciedade. Uma dieta hiperproteica faz com que tenha maior secreção de GLP-1, que é um regulador de hormônio de saciedade e apetite. Hipolipídica também, que tem um controle de ingestão de gordura, então diminui a ingestão de caloria do paciente também. Então, é bem importante ter, né? Nunca fazer excesso de restrição, porque aquilo que a gente estava falando é insustentável, né? O paciente sente muita fome, então não vai ter um resultado tão desejado assim, né? A longo prazo. E, obviamente, pensando em hipertrofia, é muito importante ter um cuidado com a gestão de proteína. Normalmente, no consultório, eu aplico ali uma conduta de 1,7 a 2,5 gramas de proteína por quilo, né? Claro que eu sempre avalio como é que é o perfil, a composição corporal do paciente. Porque se eu olho assim que é um indivíduo que ele é bem condicionado, que ele é um cara treinado, eu sei mais ou menos a quantidade de proteína que eu poderia colocar na dieta dele. Se eu avalio que é um indivíduo que diz que treina bastante, porém a composição corporal não diz o que ele está dizendo, obviamente eu tenho uma outra conduta. Então o feeling do profissional é muito importante na hora da consulta, né? E outro ponto bem importante, obviamente pensando em hipertrofia, é a periodização de treino. Que não adianta tu tá com uma melhor dieta, porém o treinamento não está adequado para ele ter aquele tipo de resultado. Então aí vem mais um profissional que não está presente aqui, que é o educador físico. Então para tu ver quantos profissionais estão envolvidos às vezes para tu ter. É o nosso terceiro episódio juntos, então nós vamos trazer um personal para falar. Então resumidamente É uma cadeia muito grande, né? Sim. E agora, inclusive, a próxima pergunta para o Dr. Ricardo. A alimentação, vamos juntar as duas coisas, influencia diretamente nos resultados de emagrecimento e hipertrofia. Sim. Metabolicamente? Isso, falando. É que esses são dois conceitos que às vezes a gente tenta mesclar, mas eles são muitas vezes muito antagônicos. O processo de emagrecimento num paciente obeso, por exemplo, ele dificilmente vai andar junto com um anabolismo, ou seja, com um ganho muscular significativo. É normal quando a gente está emagrecendo uma pessoa de forma significativa, quando ela tem muito excesso de peso, ela perder um pouco de músculo. E a nossa ideia, muitas vezes, é não perder tanto, né? A pessoa perder, mas ser num cenário ainda aceitável. Então, a gente tem que entender muito bem qual é o tipo de paciente. Às vezes, o paciente ele chega, ele está acima do peso, ele está sedentário, e ele quer ficar sarado em tanto tempo. A gente tem que, às vezes, ir por etapas. Inicialmente, vamos estruturar uma dieta mais hipocalórica, vamos estruturar uma medicação que vai ajudar ele a mudar os hábitos alimentares que ele está excedendo. E depois que a gente chegar num cenário razoável, interessante, de composição corporal, que ele já diminuiu o percentual de gordura, conseguiu sustentar uma musculatura, porque está treinando, está seguindo a dieta, daí a gente pode começar um processo de construção muscular. Então, às vezes, querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pode se embananar e não fazer nada. Então, isso é uma coisa que eu e o Joe, a gente combina muito. Assim. Então, às vezes, ele pega e fala, não, vai lá no Ricardo, vamos organizar em conjunto um primeiro processo, ele vai me passar o que ele combinou contigo, daí eu vou estruturar a dieta. Um segundo momento, daí depois, num cenário mais muscular mesmo, de ganho muscular, de anabolismo, a gente vai pensar numa outra dieta. Então, às vezes, o tratamento ele é dinâmico, né? A gente tem que seguir conforme as coisas estão... Eu particularmente, por exemplo, no consultório, eu não tenho a conduta de iniciar um trabalho para ganho de massa muscular com um paciente acima de 20% de gordura, por exemplo, tá? Vejo que visualmente, inclusive, ele não vai visualizar resultado e também de um âmbito de saúde, ele já não está num cenário tão favorável, né? Para ter hipertrofia. Então, consultório, às vezes é isso que eu faço. O cenário, isso é importante, porque o excesso de tecido gorduroso, ele é patogênico, ele cria doenças no nosso organismo, ele cria inflamação, ele favorece com que a nossa saúde esteja desequilibrada e suscetível a problemas. Então, como o ganho, o anabolismo exige muito treino de força, exige muita dedicação e às vezes até num cenário um pouco excessivo, assim, a gente tem que estar com a saúde muito bem estruturada para poder exigir mais, inclusive, da parte física. Se a gente querer fazer como faz os dois juntos, a gente tende... O paciente, às vezes, ou não dá sustentação, ou o resultado não vem, porque ele meio que não emagrece, não ganha muito. A gente não vê também, a gente tira a medida e não sabe o que está ajudando, o que está piorando. E os resultados não saem do lugar. Então, é muito melhor a gente ir por etapas, assim. Sim. E aí... vislumbrar um tratamento, às vezes, que, olha, vamos ser bem sérios, aqui em tanto tempo a gente não vai chegar onde tu quer.
A gente tem anos e anos fazendo coisas que não estavam no ideal e não é em 3 meses que a gente vai conseguir resolver tudo. Então, vamos criar um projeto aí para tantos meses, ano, e, obviamente, pensando depois no longo prazo, pro resto da vida, né? Porque esse é o objetivo principal, a gente mudar os hábitos para daí a pessoa ter consistência. Metas curtas, né? Pois é, eu ia falar sobre isso. O que vocês recomendam para esse paciente conseguir sustentar por bastante tempo, né, esses tratamentos, assim, para para que eles não se encontrem em algum momento desmotivados a continuar, porque é difícil, como vocês falaram, às vezes são anos com os mesmos hábitos e aí mudar. A minha filha, por exemplo, ela tem 5 anos e esse aqui já me chamou a atenção várias vezes. Ela tá muito gordinha e ela come muito, ela sempre gostou de comida, sushi ela come muito. E aí eu sei que eu preciso reduzir. Agora os doces eu faço uns negocinhos mais fit, ela tá fazendo ginástica artística, tá dando mais uma secadinha, uma cuidada, né? Mas se deixa, assim, ela come criança, né? Ela come muito, assim. E pra mim tá sendo uma dificuldade muito grande, porque é horrível dizer não pros filhos da gente, filho, né? É filho, é horrível dizer não, mas ao mesmo tempo eu sei, então... e pra ela, eu vejo que pra ela também é muito difícil essa coisa de sustentar. 3, 4 dias eu já vejo que ela tá, assim, já... muito desmotivada, já querendo desistir. Ela tem força de vontade, mas ela quer desistir, assim, no segundo, terceiro dia já. Pode começar. Tem que observar o que ela come com frequência, né, Vanessa? Por exemplo, uma paçoquinha ali é quase 90 calorias. 3 paçoquinhas é 300 calorias. Um caminho que eu vejo que tu faz de maneira bem eficiente, inclusive, é colocar e fazer atividade física, né? Não, coisa boa, pode falar. Então, é um caminho já interessante. Claro que o âmbito, sempre digo, o âmbito social ou o âmbito familiar, ele é muito importante para quando, né, a pessoa adquire um resultado, depois manter ele. Porque só uma pessoa no âmbito familiar, por exemplo, querendo, muito difícil. Difícil. Eu vejo lá na clínica. É nadar contra a correnteza. Se uma tá de dieta, todas têm que estar. Sim, porque senão vem comer qualquer guloseima, né? É difícil. Sim. É difícil. E daí tem várias questões, assim, que eu concordo plenamente, assim, no que o Joey falou. E aí, eu agora tô com um filho pequeno, e eu sempre fui um cara ativo, me cuidei, mas quando nasceu meu filho, eu via que pequenas coisas, ele com 1 ano, eu via que ele começava a me imitar em literalmente tudo, assim, eu ia fazer um apoio, ele queria fazer igual. Eu falava uma coisa e ele tentava fazer igual. Eu falei, bom, eu tenho que replicar agora sempre a minha melhor versão. Exatamente. E aí agora, então assim, a gente criou uma rotina, claro que eu sei que não é a realidade para todo mundo, às vezes é difícil pela logística da família, horários, mas a gente vai todos os dias no clube. Então ele faz a natação num dia, eu faço tênis 2 dias, musculação a gente faz, eu, minha esposa e ele. Então ele começa a assistir a gente ou na academia, ou na natação, ou no tênis, ele já quer replicar aquelas coisas. Então assim, eles terem um exemplo em casa, isso vai favorecer muito para que eles queiram fazer a mesma coisa. Isso vale, por exemplo, o bom e o ruim. Claro que se a gente tem um hábito, e claro que é tudo momentâneo, às vezes a gente está numa fase difícil, a gente está comendo mais bolo, mais porcaria, mais fast food. Sim. É normal, todo mundo vai passar por essas situações, mas na média a gente tem que se dedicar para fazer o melhor exemplo possível, né? E aí eu acho que para crianças... É isso aí, é tentar focar muito no exercício e na atividade física, no gasto calórico. Sim. É esporte, é correr, é fazer... Hoje em dia está com muita questão das telas, né? Da gente ficar muito sedentário, muito parado. As crianças, às vezes, tem crianças que eles gastam, sei lá, 100, 200 passos num dia inteiro, porque ficam muito, muito paradas. Então, a gente tem que estimular essa coisa de subir escada, descer escada. A criança tem que gastar energia. Tem que gastar energia, verdade. Então, a gente tem que estimular muito mais do que, às vezes, restringir... Ou às vezes punir, assim, não come isso que está errado. Claro, tem coisas que obviamente a gente tem que restringir. Mas ficar muito em cima, às vezes, faz com que ela queira até fazer de propósito porque está sendo reprimida. Então, o caminho que eu vejo para crianças é tentar ir mais num sentido de esporte e gasto calórico. O adulto já é um pouco diferente. Ele já criou vícios que daí realmente, daí é questão de medicação, questão de mudança da forma que ele lida com o alimento, daí às vezes precisa de uma estruturação um pouco mais sofisticada. Complementando aqui, tem protocolos dentro da nutrição que a gente faz uma avaliação de cálculo de caloria que adolescentes e crianças ali de 10 a 12 anos, enfim, 17 anos, que a gente pode fazer um cálculo de caloria que ele gasta diariamente. Né? É Sheffield, o nome desse. Tem Harris Benedict, tem vários outros que a gente pode estar aplicando, né?
Lembrei disso porque hoje um colega de trabalho pediu uma opinião minha, que ele está trabalhando no saúde coletiva na faculdade. Ele, cara, eu atendi aqui hoje um adolescente com 10 anos de idade, 103 quilos, Meu Deus. 1,67 m. Eu falei, nossa, 10 anos? 10 anos. Nessa altura? Sim. Aí, nossa, grande ele, né? Sim. E daí ele perguntou o que tu faria aqui se tu estivesse no meu lugar. E eu, cara, tu fez anamnese? Fiz. O âmbito familiar ali acaba prejudicando bastante, né? Só que ele ia seguir o protocolo bem direitinho da ingestão de caloria dele diária. Cara, joga para menos. Porque é bem provável que ele não vai seguir 100% que está passando para ele. Ele vai ter muitos erros. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante o profissional ter um feeling na hora que ele for aplicar uma prescrição de dieta. Porque, por vezes, a pessoa não vai seguir 100%. Então, joga para menos, que é bem provável que durante o dia ele vai consumir uma paçoquinha a mais, 2, 3. Isso vai fazer com que ele aumente a ingestão de caloria dele diária. Se jogar para menos, ele vai ter mais resultado. Então, às vezes, a experiência é muito importante, né? Claro. Mesmo. Tem uma pergunta que eu sempre faço nos nossos pacientes. Eu pergunto, quantos por cento está seguindo a dieta lá do Joe? E aí teve um paciente que falou, eu tô seguindo 10%. Eu falei, não, tá seguindo 100%? Ele, não, 10%. Eu, 10, mas é... 10. Ele falou, não, tô sendo sincero. Pô, cara, mas daí tá... 10 é muito ruim. Ele falou, mas eu tô sendo sincero, todo mundo dele me explicou, né? Que, bom, teve enchente, perdeu a empresa. Bom, sim. Daí, claro, e eu não tava ali para criticar ele, mas chamou a atenção que ele realmente, daí era óbvio que o resultado dele estava sendo muito ruim, porque não tem como ter um bom resultado. Com assim, 10%. Mas quando os pacientes, isso que eu já falei assim, às vezes quando tu vê que o paciente segue, sabe, 80%, 90%, pô, esse é um cara que a gente pode deixar bem engessadinha a dieta, porque ele vai seguir exatamente o que a gente pode seguir a risco, isso então, aí sim. Então a gente vai sentindo isso, qual é o paciente que a gente pode dar uma segurada a mais. Ter mais flexibilidade, não é? E vamos falar da importância da gente ter um acompanhamento, né? Porque o Ozempic, até onde eu sei, ele pode ser comprado em farmácias tranquilamente. Isso é importante. Quais são os riscos disso, assim, o Ozempic, ele é uma medicação que, dependendo do lugar, no país, do continente, ele é vendido com alguma forma e outra com receita controlada, outro só com direcionamento do médico. Aqui no Brasil, não. É vendido como paracetamol. Então, tu pode chegar ali e comprar sem nenhuma condição, né? Então, sem nenhuma condição, eu digo, de direcionamento de tratamento. Por que ele é vendido assim? Porque ele tem, assim, tem o outro lado da moeda, porque ele tem um perfil de segurança muito grande. Para ele gerar um problema em alguém, a pessoa tem que fazer uma coisa muito, muito errada. A pessoa tem que usar doses muito cavalares e ainda assim é muito pouco provável que a pessoa vai ter um dano real da sua saúde. Não estou dizendo que as pessoas não têm efeitos colaterais, não têm alguns prejuízos, mas eu estou dizendo de um risco para a sua saúde de fato, como remédios, como um Rivotril, um diazepam, às vezes a pessoa pode ter um óbito por exagerar. O Ozempic, ele não agrega tamanho risco. Por isso que a Anvisa entende que ele pode ser comercializado sem um receituário controlado, por ele ser, de fato, extremamente muito seguro. Por outro lado, isso gerou uma comercialização estratosférica, né, que fez a Novo Nordisk, a empresa, a indústria que produz se tornar uma das maiores indústrias do mundo hoje, porque eles têm um crescimento cada vez que aumenta, porque as pessoas não param de comprar. Então, a pessoa que quer ir no casamento daqui a um mês já começa a usar. Até aumentou o PIB do país por causa disso, né? É verdade. Às vezes, adolescentes pegam do pai, da mãe. Isso eu já tive no consultório de paciente que estava usando, e daí eu disse, essa tua caneta tem que estar durando 1 mês ou 2 meses, assim. Eu não, está durando 1 semana. Deu, não, impossível. Dela, não. E ela mostrou e tudo. Eu falei, bom, então tem alguém usando tua caneta. E no fim, era a filha que estava usando, porque ela via. O pai usava, a mãe usava. Todo mundo usava de brincadeira. A mãe era a única que fazia acompanhamento. E todo mundo, e a guria foi lá e começou a usar também. E aí, então, no fim, dizendo tudo isso, é que realmente eu acredito que deveria ter um controle muito maior do uso dela. Que, independente de ela ter um risco agregado sobre a saúde iminente do paciente, ela vai criar um prejuízo psicológico, exatamente o que eu ia falar, comportamental, né? Então, assim, às vezes tu pode gerar outros prejuízos que não só um risco de óbito, assim, ou um risco de uma dependência química, mas outras questões envolvidas. Então, eu tenho plena convicção que é uma medicação que deveria ser sempre direcionada conforme uma prescrição médica. Mas daí é uma questão que foge da alçada, assim, da questão da Anvisa que regula isso. Né? Médica e nutricional, principalmente, porque... Claro. Mas os efeitos colaterais que ele tem, assim, se tu usa
erroneamente é horrível, porque dá náusea. Ele dá muito sintoma gastrointestinal, né? Então, enjoo, intestino lento. E aí, dependendo muito do que tu come, daí eu sempre acho, eu vou iniciar o Ozempic, eu vou iniciar uma medicação similar. Daí a gente já tem que ir moldando também a dieta para minimizar um pouco efeitos colaterais. Por exemplo, dá um exemplo clássico. A pessoa foi lá, começou a usar um tratamento com análogo de GLP-1, tipo Ozempic, e comeu uma comida gordurosa, um costelão e tomou chopp, vai passar muito mal. Porque são alimentos de digestão muito lenta. E que vai fazer com que ela fique remoendo aquela comida horas no estômago, ainda mais o álcool que potencializa enjoo. E aí a pessoa passa mal e passa mal mesmo. Sim. E se a pessoa exagera no álcool com essa medicação, ela pode ter pancreatite, que é uma inflamação potencialmente muito grave. Então, assim, a gente tem que direcionar, vai iniciar o tratamento, vamos seguir uma dieta bem estruturada, o Joe vai montar lá, vai fazer essa parte de restrição de gorduras, vai moldar um pouco a dieta. Se pega um paciente com obesidade, de repente um jejum intermitente é interessante incluir, porque já vai ter queda de apetite, né, com redução ali. Então, o jejum intermitente vai fazer com que ele tenha uma melhora também na síndrome metabólica, se for um paciente com obesidade, né. Então, uma melhora no perfil lipídico, uma melhora na glicemia, então... tem que ir ajustando, assim, né, a dieta. E aí então é importante, assim, não é... Então, quando as pessoas começam a usar, e às vezes falam, usei, e tem pacientes, assim, que começaram por conta de a dose, começaram com uma dose alta. Porque, mas eu vi na internet. Mas não é assim. É uma dose escalonada. Às vezes a gente consegue aumentar, dependendo do paciente, a cada mês só o aumento de dose. Tem gente que aumenta quase diariamente, sendo que era para ser semanalmente. E tem a questão da dieta, para comer alimentos que não vão piorar, tem a questão do álcool, tem a questão de outras medicações que estão em conjunto que podem piorar os efeitos colaterais. Então, tem um somatório de questões que isso que eu falo, assim, por isso a importância de um acompanhamento especializado, né, médico nutricional, para a pessoa ter o melhor resultado, e não só o melhor, mas o resultado mais seguro, né? Eu estava rindo aqui porque tem pessoas que vencem o Ozempic. Elas conseguem vencer o medicamento, né? Elas não conseguem emagrecer com o medicamento porque eu vejo que falta ainda um suporte de outro profissional junto, né? Como é um medicamento que ele não tem uma requisição, não tem... Qualquer pessoa pode comprar, às vezes ela vai por conta e vai indo das dicas do amigo ou da amiga e não faz o acompanhamento correto, né? Então... É bem isso, né? São riscos grandes, né? E existe uma resistência do organismo? Começou a usar de uma forma escalonada e daqui a pouco tem que aumentar a dose porque já não está resolvendo mais? Tem. Isso é uma curiosidade minha. Hoje a gente sabe, assim, todos os tratamentos, eles até um certo momento, eles atingem um efeito platô. Seja uma dieta, um jejum, uma dieta da moda, uma coisa que inicialmente tem uma redução significativa de peso, assim como todas as medicações que envolvem emagrecimento, elas vão chegar num momento de platô. Então, esses remédios que a gente tem hoje, a gente entende que o aumento de dose é progressivo para evitar esse efeito platô sustentado num período tão curto. Então, as medicações têm sido aumentadas, assim, começou com uma dose, a gente vai estudando, vai vendo se é segura, aumenta a dose, vai vendo se é segura, até a gente minimizar ao máximo desse efeito platô. Então, vou dar um exemplo, assim, o Wegovy, que é o mesmo molécula do Ozempic, só que na dose de 2,4 miligramas. Ele vai chegar num platô em mais ou menos aí, uns 6 meses de tratamento, com uma perda de peso de mais ou menos 20%. Então, 20% do peso inicial, né, iniciado. Mas a partir dali, aí a pessoa tende a manter aquele resultado, o que já é uma coisa muito boa, né? Porque a pessoa perdeu 20% do peso e mas ele vai usar para sempre? Mas como é que eu posso seguir emagrecendo? E claro, ou dá para agregar outra medicação, é um caminho, ou dá para a gente mudar alguma coisa. Agora, se a gente está fazendo uma coisa muito restritiva de calorias, a gente não vai restringir tanto, mas a gente vai gastar mais na atividade física. Então, a gente pode mudar a forma que a gente está fazendo o tratamento. Conduta. Muda a estratégia toda. Muda a estratégia. E aí, no caso, então, o paciente, ele não chega... A resistência não é o termo correto, mas o corpo ele vai se adaptando e tende a encontrar esse platô depois de um certo período, sim. Assim, com a redução de peso, também tem que ter uma redução de calorias da dieta, né? A redução tem que ser recalculado. Tem que ser recalculado. Por isso que existe o platô, que a pessoa continua com a mesma dieta, porém o peso foi reduzido e não muda. Porque a dieta não foi ajustada, a alimentação dele não foi ajustada. Aí tem várias vias que a gente pode seguir, né? Uma, aumentar o gasto com a atividade física, mantendo aquela dieta, porque daí o gasto dela vai vir através da atividade física, ou restringir mais na dieta, que eu vejo que é um caminho um pouco mais difícil se não tem o medicamento, porque vai ter mais fome. Entende? Sim.
Para quem tá começando agora, como eu, qual é o primeiro passo para se alimentar? Deixa eu ver aqui. Qual é o primeiro passo alimentar para ganhar massa muscular? É contigo agora a coisa. Qual é o primeiro passo? Mudar a dieta? Fala do carboidrato, Joey. Que todo mundo quer emagrecer. A primeira coisa que faz é cortar o carboidrato. Fala disso também. Bom, primeira coisa para tu ganhar massa muscular, né? Passa. Academia. Com certeza iniciar um treinamento de força, né? Em conjunto, obviamente, ao melhorar a questão alimentar, né? Aumentar a ingestão de proteína como carne, frango, ovos, leguminosas também, né? Tem proteína. Ter uma periodização de treino, no mínimo treinar 4 vezes na semana, porque tu tem muito grupo muscular para treinar apenas um dia, 2, né? Eu tô me olhando desse jeito. Não entendi. Ele me olha e faz assim, ó, como você é. Eu sei que você tá treinando só 3. Eu não falei nada, tu que tá... Não, assim, ó. Daqui a pouco vai ter uns chutes aqui. Daqui a pouco não fala. E assim, para tu ter uma boa síntese de proteína, pelo menos umas 5 refeições ao dia. Porque se tu comer poucas vezes, 3 vezes tu ingerir muita... Não é que você ingerir muita proteína em uma refeição só, né? Então, o ideal seria o fracionamento de 5 vezes ali, mais ou menos, né? Umas 5 refeições ao dia, que tenha 20, 30 gramas de proteína, mais ou menos, nessa refeição. Isso eu tô falando de maneira geral, né? Claro que teria que avaliar cada pessoa. Claro. Mas um caminho a seguir seria esse já de início. Tá. Carboidrato não quis falar, então. Posso comer carboidrato à vontade. Claro, né? O carboidrato é a nossa primeira fonte de energia, obviamente, né? Se tu não tem carboidrato, com certeza tu não tem energia, né? Para ter um bom desempenho, né? Uma boa performance. Outro ponto importante, né? É tu cuidar da tua refeição pré e pós-treino, porque durante o teu treinamento tu gasta glicogênio muscular e, obviamente, depois do treino tem que recuperar esse glicogênio. Erro frequente que eu vejo, tá? Que às vezes as pessoas fazem um pós-treino sem carboidrato. Né? Tem uma coisa que a gente chama que é gliconeogênese. O que é isso? É o teu corpo pegar qualquer substrato não sendo carboidrato como fonte de energia. Ele pega aquele substrato e transforma energia na falta do carboidrato. E querendo ou não, depois do teu treino é o período onde o teu corpo tem que ter mais carboidrato para recuperar o glicogênio que tu gastou. A proteína fazer a função dela, recuperar tecido, e o carboidrato fazer a função dele, recuperar o glicogênio. Isso tu fala na alimentação no sólido ou na suplementação pós-treino? Pode ser suplementação ou sólido. Pode ser o whey protein com uma fruta, por exemplo, ou com o Max Maze, né? Que Bota uma banana e um whey. Ou uma maltodextrina, prático, né? Que é custo mais baixo fácil, também. né? Exatamente. E depois do meu treino, quanto tempo... Agora, eu tô consultando de graça de novo. Eu treinei. Eu faço uma suplementação ou espero os 20 minutos que eu tenho pra chegar em casa, pra comer comida? Tem uma coisa que a gente chama que é EPOC, que é um período mais ou menos de 30 minutos depois do exercício que tu continua queimando gordura. Porque tu tá estimulando a insulina. Né? Se tu quer perder gordura, tu poderia ficar mais um período sem realizar. Mas se tu, por exemplo, vai fazer uma refeição depois, tu pode fazer na sequência, acabou todas as tuas atividades, obviamente. Tá. Aí tu faz o pós-treino. Outro erro que eu vejo também, que às vezes eu vejo paciente querendo perder gordura, aí ele faz atividade de força, aí ele faz uma suplementação, toma um whey, come uma fruta, por exemplo, e vai fazer esteira. Só que assim, ou ele toma só whey, só que assim, o whey ele é insulinêmico, então assim, ele estimula a insulina. Se tu estimulou a insulina depois vai fazer a atividade aeróbica, por consequência, teu corpo para de perder gordura naquele período. Então não é interessante, vejo, né, aos meus olhos. É interessante tu realizar todas as atividades, depois que tu encerra as tuas atividades, tu começar a suplementação para sim recuperar o tecido lesionado, recuperar a energia que tu gastou. Então, até 30 minutos é interessante, mais ou menos, depois do treino. E a última... Eu tenho 3 perguntas aqui que a gente selecionou, mas a última delas é quais os alimentos que vocês recomendam para dar mais poder de saciedade, sabe? Acho que isso é bem importante a gente falar. Sim. Parece meio repetitivo, mas proteína principalmente, né? É bem importante para gerar mais saciedade. Alimentos que têm bastante fibras solúveis, que nem aveia, por exemplo. Interessante também incluir. Leguminosas. Obviamente, salada verde, né? Legumes em geral, que normalmente as pessoas negligenciam bastante. A fruta. Fruta também, né? Fruta Estimula a leptina, que é um hormônio da saciedade, é bem importante. Várias frutas estimulam bastante, né? Vocês já viram aquele meme na internet que a pessoa segue direitinho a dieta? Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e da noite come uma pizza? Vocês já viram isso? Eu vou mandar pra vocês. Tem um meme assim. Eu fazendo dieta.
E é Aí bem chega de noite. chega de noite e detono tudo que tem pra comer. Mas isso realmente, acontece normalmente Por quando a quê? pessoa tem uma vida muito corrida e ela não se organizou. Não, mas eu comi. Ah, Não, veja não. bem. Eu comi direitinho manhã, almoço e lanche da tarde. Só que eu cheguei em casa e aí. E a janta teve tava uma- pronta? Ou teve que cozinhar? Não, cozinhei. É, aí que tá. Normalmente a pessoa pega um iFood, né? Se ela não se Mas organizou. por que isso ou tá acontece? muito Existe cansada. alguma coisa metabólica aí que faz isso aí acontecer. Eu vejo que tem uma relação bem importante com o comportamento, tá? Tem uma questão cultural também, que nós, brasileiros, a gente dá muita ênfase pro jantar e pouca ênfase pro café da manhã. Deveria ser o oposto, né? Nosso ciclo circadiano, ele funciona com um efeito dos hormônios ali que potencializam disposição, vigor, assim, matinais, matutinos, por volta das 8 da manhã, que depois eles vão caindo e chega de noite a gente já está relaxado, pronto para dormir. Por consequência disso, eu sempre digo, a dieta tem que acompanhar o teu ciclo circadiano. Tá? E normalmente as pessoas fazem o quê? Ao contrário, elas não realizam café da manhã, Elas almoçam fazem um muito... jejum tirando café da manhã, que deveria ser o oposto. Quer tirar uma não gosto refeição, de- tira a janta. Pra mim Mas é a muito gente difícil foi tomar café da manhã. educado a fazer isso. Nós brasileiros, tanto que a gente acha um absurdo. A gente vai às vezes em outro país e, pô, o pessoal lá, sabe, na Europa, pô, pega o café da manhã, tá com Comida. um monte de coisa. Uhum. Nossa, mas que absurdo. Não, mas na verdade é legal essa ideia de comer bem no café da manhã, comer um pouco menos no almoço e depois tentar o mínimo possível. Isso respeita a nossa fisiologia de uma forma mais adequada. Isso facilita com que tu tenha menos propensão à fome lá no final do dia. Mas eu sei, é uma coisa que tá meio enraizada, tá em mim. Tá no dia. Sim, sim. Só que daqui a pouco, aos pouquinhos, começando a mudar, deixando a comida Reeduca. pronta, começando... É um processo, né? Não é uma coisa rápida, não é um processo fácil. Toda mudança de hábito é custosa e... Exato. quando tu faz muita ingestão de caloria, principalmente no período da noite, tu fica muito mais agitado, querendo ou não. Isso aí acaba prejudicando teu sono também. o intestino Sim. tem que estar trabalhando, então não é interessante. Falando em sono, eu preciso finalizar o episódio, se deixar, a gente fica mais 2 horas falando. Quantas horas eu preciso dormir? Esse é um debate bom, assim, a gente tem uma média, assim, que eu diria não, tem um número mágico de 6 horas como um número bom para todo mundo. Então, quando a gente dorme cronicamente menos que 6 horas, a gente entende que a pessoa está lidando, isso em média, né? Às vezes tem algumas exceções, com privação de sono. Isso pode, sim, prejudicar uma série de processos, seja emagrecimento, seja anabolismo. Então, o sono, ele é um dos pilares primordiais a serem resolvidos na nossa saúde de uma forma geral. Mas a gente, às vezes, depende da realidade. Se faz plantão noturno, eu vou ter uma quebra. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade nos resultados dela. A gente já tem que sair com essa informação de antemão. Então, a gente tem que levar o que a pessoa consegue entregar. Mas a ideia é que pelo menos 6 horas de sono... Mundo ideal, sono né? adequado, assim, seria o ideal. Mas isso, às vezes, tem exceções, né? Mas é um número meio mágico que a gente tem que tentar trabalhar. E privação de sono é algo muito ruim. Muito ruim mesmo, assim, para a nossa saúde. Então, tem pessoas que têm privação de sono de anos, às vezes me perguntam no consultório, mas o que é melhor, eu privar, eu tenho insônia, ou usar uma medicação para melhorar o meu sono? E aí eu falo com toda a convicção que, dependendo da medicação, que tem umas que são realmente muito ruins, mas medicações seguras e adequadas é muito melhor do que viver com privação de sono. Então, é melhor usar um tratamento adequado para facilitar o teu sono do que tu não ter um receio, um medo, um preconceito em tratar ele e ficar com privação de sono. Porque realmente ele é muito, muito importante. Se tu não dorme bem, tu vai acabar não descansando, não relaxando, tu não vai ter os picos hormonais nos horários corretos. Saciedade fica vai também tudo desregulada, assim, desequilíbrio. então, tu vai estar sempre cansado, tua prática física vai ficar aquém do ideal, teu apetite vai estar desregulado. Então, se a gente não consegue alinhar bem o sono, é provável que os nossos resultados também não vão ser tão bons quanto a gente gostaria. Eu vejo muito isso, assim, na minha rotina. E eu tô tentando regular o sono para acordar mais cedo, porque eu ia render muito mais. Eu acabo dormindo meia-noite, 1 da manhã, e para mim é uma dificuldade muito grande acordar às 8, que é tarde. Mas eu gosto de dormir no escuro completo. Então, quando toco o despertador, parece que eu tava no último do sono e acordei no susto. E quando eu deixo alguma janela, alguma luz acesa, acaba que aos poucos eu desperto sozinha. Só que hoje em dia, com a quantidade eu moro num condomínio de casa, então o condomínio tá sempre com todas as luzes da rua ligadas. Então não tem aquela coisa de estar no escuro e ir clareando aos poucos, sabe? Pra que eu acorde, assim. Tô tentando ajustar isso do sono, porque realmente não dormi Tu acorda bem. de madrugada?
por exemplo. Agora não tanto, mas já teve dias Tem um de outro estresse ponto que é pior. importante, às vezes as pessoas elas tomam pouca água durante o dia e elas tomam muito água à noite e acabam acordando de madrugada para ir no banheiro. Ah, não, isso não acontece. Isso Então, É eu pra não sempre tomar. digo, faz maior ingesta de água, Todo principalmente mundo até umas sim. 20 horas, depois vai só controlando, para acabar não prejudicando o teu sono, porque o sono tem que ser reparador. Né? Pois é, eu tenho que ajustar isso ainda da luz lá em casa. Porque eu queria ter... Quando eu vou lá pra Cachoeira, eu sou de Cachoeira do Sul, interior. E aí lá tem esse bem escuro, e aí tu deixa uma frestinha na janela, e 7 horas eu já tô... E aí acorda sozinho, que é a melhor coisa que tem. Agora com o despertador tocando no ouvido, aí não tem sono reparador que chega a tempo. A minha irmã, ela mora fora, ela mora em Los Angeles, e ela tem, assim, a vivência bem californiana. Ela se adequou àquele estilo de lifestyle, assim, e ela segue bem, assim, aqueles moldes, assim. Cara, ela chega às 6 horas, no máximo, assim, ela sincroniza na casa dela um timer que todas as luzes baixam. Tudo baixo. Então fica tudo meio que uma penumbra. Pra gente que vai lá visitar ela, parece esquisito. Pô, liga essa luz. Tá tudo escuro. Fica tudo meio uma luz bem baixinha. Daí ela já bota uma musiquinha meio zen, assim, que fica já deixando a pessoa mais relaxada. Vai induzindo ela tira sono. tudo que é eletrônico. Não pode ter uma tela. Não tem nada que possa interferir na melatonina, que é o hormônio que sofre influência da luz, do barulho e tal. Então ela vai começando a relaxar e chega ali 9, 10 ela já está apagada. Só, claro, elas 4, no máximo 5, ela já está a 1000. Então, claro, ela conseguiu adequar isso porque na comunidade dela lá todo mundo segue essa mesma linhagem. Então, chega às 5 da manhã, tá todo mundo na rua lá, assim. Hoje em dia aqui em Porto Alegre, não. Até tu pegou outra cidade, até Rio de Janeiro e tal, cidades mais litorâneas, eu acho que o pessoal ainda tem um hábito mais matutino. Aqui eu acho que 7 horas é o horário que realmente está todo mundo na rua, assim. Lá para ela é 5 horas. Então, ela conseguiu se adequar e para ela tem funcionado perfeitamente bem. Mas às vezes é um desafio, né? tu fugir um pouco da realidade. Isso é bem curioso, né? Que eu falei, inclusive, no outro podcast, que é a questão da característica do nosso estado, né? Ser diferente dos outros demais. A gente tem a estação do ano bem estabelecida, né? Inverno é frio e pouco sol, né? Verão realmente é quente aqui. Né? E tem a questão também que eu falei da vitamina D, inclusive é interessante a gente gravar um outro podcast, que o nosso estado é o que tem maior incidência de déficit de vitamina D no Brasil, exatamente por causa da nossa estação do ano, né? E a vitamina D é muito importante, né? Uma para absorção de outras vitaminas e minerais, uma por questões de disposição, e também tem um estudo recentemente que saiu nos países nórdicos que 95% das pessoas que tinham depressão tinham a vitamina D baixa. Né? Então, a importância dessa vitamina aqui no nosso estado... né? Devido a essa diferença entre... Essa característica. Gente, eu estou encerrando o episódio hoje, mas foi um prazer recebê-los. O prazer é nosso, né? Tá rindo ali, porque realmente é muito deve... gostoso estar com Tá vocês. aí também? Não. A gente já tem um script gravado. Com certeza vou aceitar o convite. Mas você pode contar com o Joey. Mas é um prazer te receber aqui. O Joey é meu amigão já de anos. É muito bom estar mais próximo de ti nesses momentos, aprendendo com vocês. Doutor Ricardo, é um prazer te receber. Obrigado. Para quem quiser, que bom. Para quem quiser te conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma rede social, @? Sim, é o Ricardo_Minuzzi, é o meu Instagram. Vai ficar aqui embaixo para vocês seguirem. Isso, daí podem seguir lá, que daí lá tem as informações de consultório, de outras redes, e ali tem bastante informação. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E você, até o próximo episódio, Sr. Joey. O meu é @JoeyMarcosEli, né? Meu consultório fica no Barra Shopping, na Torre Diamond, sala 1408. Então, fico à disposição de todo mundo. Olha, tô ajudando todo mundo a ter uma saúde, se o corpo mais bonito, se eu mais gravar saúde, mais tudo. um podcast, no quarto eu que vou te entrevistar. Então tá, combinado. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijão e até o próximo episódio com ou sem Joey. Até mais. Tchau, tchau.